A técnica de invocação é uma das mais icônicas de toda a série de Naruto. Os personagens usam essas invocações para chamar aliados no campo de batalha e mudar completamente o rumo da luta. Na maioria das vezes, essas criaturas são enormes e possuem um poder absurdo. Mas ao longo da obra, vimos uma variedade impressionante de invocações, com habilidades e forças muito diferentes. E hoje a ideia é falar sobre as invocações mais poderosas do universo de Naruto. Mas antes vale um detalhe, eu não vou contar aqui invocações feitas através do Edo Tensei. Mesmo que tecnicamente o Edo Tensei seja uma forma de invocação, o foco aqui é nas bestas e criaturas originais da obra. Começando pela invocação de número 11, temos o Baku, o elefante gigante invocado por Danzo. Essa é uma criatura subestimada, provavelmente porque vem de um personagem que o público não gosta muito, mas é impossível ignorar o tamanho colossal dessa criatura. Comparado ao Susanoo completo de Sasuke, o Baku ainda parece dominar a cena. Quando Danzo o invocou, ele praticamente tomou toda a ponte dos samurais, onde Sasuke e Danzo se enfrentavam, e querendo ou não, essa era uma das cartas na manga de Danzo. Ele só decidiu utilizar quando calculou que teria apenas um minuto para derrotar o Sasuke, logo após o fim do seu Izanagi. Até o próprio Obito se impressionou com aquela cena, dizendo as seguintes palavras: "Então esse é o Baku, é ainda maior do que eu imaginava." Além do tamanho, o Baku tem um poder absurdo, ele suga tudo ao seu redor, seja o ar, a paisagem e qualquer tipo de coisa no campo de batalha. Imagine esse jutsu sendo utilizado contra um exército. Dezenas de ninjas seriam simplesmente puxados para a boca da criatura. E durante a luta, ele chegou a arrancar parte da defesa do Susanoo, abrindo uma brecha para Danzo atacar. Claro que o plano não deu certo, já que o Sasuke conseguiu contra-atacar com perfeição, mas só o fato de danificar o Susanoo já é algo impressionante. Por conveniência do roteiro ou não, o problema é que o Baku tem uma fraqueza gritante, os jutsus do estilo fogo, e o próprio Sasuke percebeu isso e contra-atacou com seu Katun, queimando aquela invocação por dentro, forçando ela a recuar. Provavelmente seja por isso que o Danzo não utilizou a invocação do Baku antes, porque ele sabia que o Sasuke iria notar sua fraqueza rapidamente. Então o Baku acabou sendo usado apenas como elemento surpresa. Partindo para a invocação de número 10, temos a Salamandra de Hanzo. E Buzen não é tão grande quanto as outras invocações dessa lista, e isso pode decepcionar, já que Hanzo era considerado mais forte que os três Sanins juntos. Ainda assim, a Salamandra tem um poder extremamente perigoso, que é a capacidade de soltar nuvens de veneno por todo o campo de batalha. Na teoria, essa habilidade do Ibuzen poderia aniquilar exércitos inteiros em um instante. O veneno é mortal e difícil de evitar, a menos que o alvo tenha imunidade ou um antídoto em específico. É verdade que existem formas de se neutralizar esse gás, seja com técnicas do estilo vento extremamente precisas, ou utilizando tarjas explosivas como a Sakura fez contra o Sasori, mas ainda assim essa é uma habilidade perfeita e extremamente letal. Indo para a invocação de número 9, temos o marisco gigante de Gengetsu, o segundo Mizukage. Gengetsu pertence ao clã Hozuki, assim como Mangetsu e Suigetsu, mas diferente deles, ele é o único que pode invocar esse molusco gigante. O diferencial é que ele combina a criatura com um Genjutsu em área. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, esse Genjutsu colocou praticamente toda a quarta divisão sob sua ilusão, e essas cenas são extremamente hilárias, uma vez que os shinobis da Aliança Shinobi acreditavam estar atacando o molusco e o próprio Gengetsu, quando na verdade eles estavam atacando apenas miragens. O mais irônico é que o próprio Gengetsu ficava dando dicas de como derrotá-lo, e ninguém entendia. A criatura por sua vez permanecia invisível sob o efeito do Genjutsu. Isso cria uma situação única, um Genjutsu em área que atinge dezenas de inimigos ao mesmo tempo. E vale lembrar que o Gengetsu nem estava lutando a sério. Cara, o segundo Mizukage é extremamente poderoso. Como Edo Tensei, ele estava mais brincando com os inimigos do que tentando matá-los. Não dá pra negar que se ele estivesse utilizando todo o seu potencial, o estrago poderia ser gigantesco. A invocação de número 8 é o próprio Gamabunta. Claro que o Gamabunta é extremamente poderoso, mas todos aqui nessa lista são. O que acontece é que os que estão acima dele têm feitos ainda mais impressionantes. E isso não tira o mérito desse sapo colossal. Ele empunha uma espada gigantesca com maestria,
sempre com aquela postura profissional de combate. Durante a invasão de Pain, ele enfrentou invocações do caminho animal, e no famoso embate dos 3 Sanins lendários, Gamabunta ficou frente a frente contra Manda e Katsuyo. Além disso, Gamabunta já realizou um dos maiores ataques de fogo vistos na série, mas talvez sua luta mais icônica tenha sido contra o Shukaku. Mesmo o Shukaku sendo considerado o biju mais fraco dentre todos os 9, ainda é impressionante ver um sapo lutar de igual para igual contra uma besta dessas. Gamabunta não só o enfrentou, como conseguiu cortar um de seus braços. Não só isso, como ele provou que podia resistir ao combate por um certo período de tempo. Mas outro feito impressionante foi quando o 4º Hokage Minato o invocou contra o Kurama. Mesmo contra 9 caudas, o Gamabunta conseguiu imobilizá-lo por alguns segundos, tempo suficiente para o Minato preparar sua técnica e teletransportar a besta para longe. A invocação de número 7 é o Manda. Alguns podem estranhar essa colocação, mas é fato que Gamabunta foi superado pelo Manda no combate que eles tiveram ainda em Naruto clássico. Manda mostrou uma velocidade absurda, uma movimentação subterrânea sem igual e ataques surpresas extremamente avassaladores. Além disso, Manda também usava substituição com extrema habilidade, escapando de golpes fatais, tanto é que foi exatamente assim que Manda sobreviveu ao combo de Jiraiya e Gamabunta. Mas o seu feito mais impressionante foi resistir por alguns instantes à explosão do C0 de Deidara. Claro que Manda não recebeu o impacto total daquele jutsu, mas, consequentemente, a invocação em si ganhou tempo suficiente para o Sasuke escapar do C0 de Deidara. Querendo ou não, essa não era uma invocação qualquer, uma vez que tanto Kabuto quanto Orochimaru demonstravam respeito e até medo dela. No arco da 4ª Grande Guerra Ninja, Kabuto criou uma Manda ainda mais poderosa, fundindo seu DNA com o de outras criaturas. Essa versão foi forte o suficiente para imobilizar a ilha onde o Naruto treinava, sendo a Ilha Tartaruga uma estrutura colossal. Sem sombra de dúvidas, Manda sempre foi uma das invocações mais poderosas do mundo ninja. A invocação de número 6 é a Katsuyo, e aqui pode surgir algumas dúvidas, como por exemplo, vimos que Gamabunta e Katsuyo não foram suficientes para vencer Manda, então como que Katsuyo fica à frente? E a explicação é simples. Katsuyo tem diferentes níveis de invocação, e o seu corpo original é tão grande que ninguém consegue invocá-la por completo. Sempre que Katsuyo apareceu na série de Naruto, era apenas uma fração do seu corpo real. Na luta dos 3 Sanins lendários, a parte invocada era menor que Manda. Não só isso, como o tamanho e o poder de Katsuyo variam conforme o chakra gasto pelo invocador. Tanto é que na 4ª Grande Guerra Ninja, tanto Sakura quanto Tsunade se uniram utilizando a técnica de invocação em conjunto, e ainda assim, elas só conseguiram invocar 10% do corpo original de Katsuyo. Nessa ocasião, Katsuyo cobriu uma área inteira, servindo como terreno de cura para toda a Aliança Shinobi. Katsuyo também mostrou feitos impressionantes de defesa e sobrevivência. Durante o Shinra Tensei massivo de Pain, ela protegeu diversos ninjas da Vila da Folha, utilizando seu próprio corpo como escudo. Além disso, ela pode dividir-se para evitar ataques, como o momento em que Manda a envolveu e Katsuyo simplesmente se fragmentou em incontáveis versões menores de si. Apesar de seu papel principal ser o suporte, Katsuyo também tem capacidade ofensiva, uma vez que ela pode cuspir até mesmo ácido extremamente corrosivo, sendo capaz de dissolver até mesmo pedras. Agora imagina tudo isso sendo utilizado pelo corpo verdadeiro da Katsuyo. A invocação de número 5 são as quimeras do caminho animal. O caminho animal do Rinnegan tem a capacidade de invocar diversas criaturas enormes, mas uma em específico se destaca por seu grande poder. E essa invocação se assemelha muito aos Cerberus. Além de ser extremamente forte fisicamente, capaz de enfrentar simultaneamente Gamabunta, Gamahiro e Gamaken durante a invasão de Pain, essa invocação possui uma habilidade única. Cada vez que é atacado, ganha mais uma cabeça e pode se multiplicar na mesma quantidade. Assim, atacá-lo repetidamente só cria mais versões dele, e isso o torna praticamente imortal e impossível de se derrotar com métodos convencionais. Mesmo Naruto no MK1 e utilizando seu poderosíssimo Rasen Shuriken, não conseguiu derrotar essas quimeras. Sabemos que o Rasen Shuriken do Naruto ataca a nível celular e possui uma potência inacreditável, mas apenas um jutsu letal como o Amaterasu podia derrotar uma criatura tão poderosa. A invocação de número 4 é o Rei Macaco Ema, invocado por Hiruzen Sarutobi. O Rei Macaco Ema é uma das menores dessa lista, mas sem sombras de dúvidas, é uma das invocações mais poderosas. Pouco visto na série por conta do tempo limitado de tela de Hiruzen, Ema já demonstrou feitos notáveis,
como acertar um golpe em Hashirama, mesmo sendo sua versão enfraquecida do Edo Tensei, e por ter força o suficiente para acabar com Orochimaru. Ema possui um nível de poder comparável ao de Hiruzen, e é extremamente versátil. Sua habilidade principal é transformar-se no bastão adamantino Nioi. Tanto seu poder ofensivo quanto defensivo são extremamente consideráveis, uma vez que o próprio Orochimaru tinha dificuldades de contê-lo mesmo utilizando sua espada Kusanagi. O bastão Nioi também pode se estender e mudar de forma, aumentando seu alcance ou criando estruturas defensivas. Um dos feitos mais impressionantes foi ajudar o Hiruzen a literalmente empurrar o Kurama, a raposa de 9 caudas, para fora da Aldeia da Folha. Infelizmente, no arco da Quarta Grande Guerra Ninja, Ema aparece apenas na forma de bastão, sem demonstrar novamente sua forma original. Ainda assim, é inegável que Ema é uma das invocações mais poderosas e versáteis já mostradas. E ocupando a terceira posição, Fukazaku Ishima. Enquanto Ema complementa o estilo de combate do próprio Hiruzen, Fukazaku e Shima funcionam como dois aliados de nível sábios. Eles sempre aparecem juntos, visto quando Jiraiya os invocou contra os 6 caminhos de Pen. Shima possui habilidades sensoriais excepcionais, conseguindo detectar e atingir o camaleão do caminho animal. Seu jutsu do estilo água também é extremamente poderoso. Juntos com Jiraiya, eles executam combos devastadores, como um ataque de óleo, vento e fogo, criando um mar de chamas, algo que só foi neutralizado porque Pen podia absorver ninjutsu. Fukazaku, apesar do seu tamanho, ele possui uma força absurda, sendo capaz de levantar o Gamabunta e arremessá-lo para longe. Por serem sábios, ambos utilizam energia natural, ou seja, senjutsu, o que acaba aumentando suas capacidades físicas. Mas o seu maior trunfo em combate é o seu poderosíssimo genjutsu, algo que eles utilizaram para neutralizar 3 dos 6 caminhos de Pen. Além disso, eles conseguem manter o Jiraiya em seu modo sábio indefinidamente, algo normalmente impossível em combate, já que o usuário precisa ficar imóvel para reunir energia natural. E você pode até questionar uma vez que isso não funcionou com o Naruto, mas devemos lembrar que só não foi possível na batalha do Naruto contra o Pen, porque a Kyuubi atrapalhava a conexão entre o Naruto e os sapos. E na segunda colocação ficará a estátua Gedo-Mazou. A Gedo-Mazou raramente é utilizada como arma, servindo mais como recipiente para as biju. Porém, nas poucas vezes em que foi invocado em combate, a Gedo-Mazou demonstrou um poder absurdo. A primeira aparição ofensiva foi com Nagato, logo após a morte de Yahiko. Mesmo vazio e sem nenhuma biju, a Gedo-Mazou massacrou as forças de Hanzo. Mais tarde, na Quarta Grande Guerra Ninja, Obito o invocou para capturar o chakra de Kinkaku e Ginkaku. Com 7 bijus dentro do seu corpo, seu poder aumenta drasticamente. Ainda assim, eu acredito que a Gedo-Mazou não é a invocação mais poderosa dessa lista. Em primeiríssimo lugar, a Kurama. Querendo ou não, a raposa de 9 caudas é a invocação mais poderosa já usada via Kuchiyose no Jutsu. Poucas vezes o vimos ser invocado dessa forma, mas quando aconteceu, o impacto foi gigantesco. A Kurama foi utilizada como invocação diversas vezes, e um desses momentos foi quando Obito simplesmente invoca a Kurama dentro da Aldeia da Folha. As consequências dessa invocação foram gravíssimas, uma vez que não só vários ninjas morreram nesse confronto contra a Kurama, como a própria Kushina e o Minato Namikaze, o quarto Hokage, também faleceram tentando contê-la. Mas essa não foi a única vez que a Kurama foi invocada por alguém. Hashirama era tão poderoso que Madara não conseguia confrontá-lo sozinho, então ele decidiu subjugar a Kurama utilizando os poderes do seu Sharingan. Consequentemente, Madara acabou invocando a Kurama durante 2 embates incessantes contra o Hashirama. No primeiro combate, o Hashirama conseguiu nocautear a Biju utilizando suas técnicas de selamento, e no segundo confronto, que é o mais icônico, onde Madara reveste o Kurama com seu Susanoo majestoso, Hashirama simplesmente acaba com aquela brincadeira utilizando seu poder máximo, que era a estátua de 1000 palmas, a Shinsu Senju. Mesmo comparado ao Gedo-Mazou com 7 ou 8 caudas seladas, Kurama é ainda mais poderoso. Metade do seu chakra, quando usado por Naruto, já foi suficiente para enfrentar simultaneamente ataques combinados de 5 bijus. Sem dúvida, Kurama é o auge das invocações em termos de poder bruto. Mas e aí, você discorda de alguma posição aqui dessa lista? Já deixe sua opinião nos comentários, e se você chegou até aqui, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like para estar me fortalecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E claro, já manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta do jutsu de invocação. É isso, nação. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo.